irmãos. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Irmãos, semana foi uma semana bem corrida. Nós tivemos a assembleia terça-feira a gente tratou com a igreja a questão da mudança do culto de terça para quarta, foi aprovada na assembleia. Foi aprovado na Assembleia, para a glória de Deus. E também não vamos mais haver aquele culto de oração na quinta-feira. A primeira quarta-feira do mês vai ser culto de oração, voltado para a oração. Amém, igreja? E também para o ano, nós estamos voltando à nossa escola bíblica dominical para amanhã, de 8 às 10. Tudo isso foi passado em assembleia. Eu vou também estar explicando melhor os grupos no decorrer desse mês. Ainda continuam os mesmos horários. Então, terça-feira temos culto de doutrina. Eu vou estar ministrando a palavra e a irmã Margarida vai estar na direção do culto. Terça-feira, amém? Dito os avisos, eu quero estar chamando aqui a nossa amada irmã Francilene, para a gente estar orando pela vida dela, que assim, nessa semana ela completou mais um ano de vida, nos dando mais um ano de alegria. O Senhor nos deu na presença dela, dessa pessoa que conheço há pouco tempo, digamos assim, mas para mim eu conheço há décadas pelo carinho, pela atenção que ela tem com a gente, com a igreja, em um todo. Amém, irmãos? Vamos estar orando pela vida dela. Os parabéns, irmã. Deus te abençoe. Vamos orar pela vida dela. Quero que a igreja direcione sua mão. Fique de pé, direcione sua mão para essa serva do Senhor e vamos estar orando pela vida dela. Amém? Ó Deus amado Pai, Deus maravilhoso, Deus de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, Senhor, derramada em nossas vidas. Por tu, ó Deus, ter nos dado o prazer, ó Pai, de conhecer, ó Pai, a irmã Francilene em nosso meio. Abençoa a tua serva, ó Deus, muito obrigado por mais um ano de vida, Senhor, que tu tem dado a ela em nosso meio. Abençoa a sua vida, derrama as bênçãos, ó Deus, sem medidas, ó Deus, sobre a vida dela, a vida da sua família também, ó Pai. É o que nós te pedimos em teu nome, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, esteja sobre a vida dela, hoje e eternamente. Amém. Os avisos. Hoje eu estive aqui pela manhã, a irmã Diene, irmã Fernando e irmã Bárbara. Nós estamos dando uma reforma na casa aqui da igreja, que eles, graças a Deus, vai ser o casal que vai vir nos ajudar aqui na igreja, com a saída do irmão Felipe e da irmã Jane. Eles que vão vir nos ajudar aqui na parte de zeladoria. Amém? Ore pela vida deles, ore pela vida da família. Vai ser um privilégio muito grande estar recebendo eles aqui. Eu vejo, irmãos, que essa casa é uma bênção para a vida das pessoas que vêm e também uma bênção para nós, as pessoas que vêm, porque é uma via de mão dupla. Tanto eles ajudam a igreja, como nós também ajudamos eles. Por que eu tenho frisado isso? Porque muitas vezes eu tenho sentido que as pessoas que vêm acham que estão fazendo um favor para a igreja. Não é. É uma via de mão dupla. Eu acho que é uma ajuda muito grande. E é um prazer estar zelando a casa do Senhor. E é um prazer também a igreja ter essa responsabilidade de estar ajudando essa família que vem. Eu tenho passado por isso esses dias que eu estou zelando junto com a Diene. Eu continuo admirado no domingo, a gente vê o mais olha ela fazendo do que eu faço. Né? Ela que faz tudo, eu fico olhando, mas é muito prazeroso. E eu discipulei, tenho discipulado o Fernando e a irmã Bárbara. Para mim é um prazer muito grande estar próximo deles. Isso aí a gente vai conhecendo, vai encurtando os laços e vai aumentando o amor.
carinho, a atenção por eles tem aumentado muito. Então vamos estar orando pela vida deles, amém? Aí eu estive aqui pela manhã, fui dormir hoje, irmão Luiz, 2 horas da tarde, acredita? E eu estava de noite, para conseguir com ainda cheio ainda, por isso que eu acho que vai ser muito bom a nossa escola bíblica dominical pela manhã. Irmãos, dito os avisos, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 18 ao 21. Hoje eu vou estar encerrando esse capítulo, tratando aqui o último ponto. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós íamos estar dividindo as aplicações desse versículo ou desse capítulo, nesses versículos, em 5 partes. Hoje eu pretendo estar trabalhando a última aplicação com o tema o amor de Deus e vivendo em um mundo contaminado, como nos manter limpo, a pureza em meio à contaminação. Esse é o foco da nossa mensagem. Eu sentindo falta de alguns irmãos essa noite, mas alguns deles explicaram porque não vinha. Nós temos que estar orando pela vida de cada um. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 21. Essa é a carta que nós estamos estudando. Irmãos, eu acho que quase 2 anos que eu estou aqui, 1 ano e meio, digamos assim, né, gente? É a primeira vez que eu venho trabalhando o livro, especificamente um livro, uma carta, nos domingos. Por quê? Para que vocês ganhem mais aprendizado em um único livro, nos traz, nos remete o conteúdo mais vivo em nossa mente. É uma carta que vocês vão passar a ter mais intimidade com ela, essa carta de Pedro, porque é um livro curto, mas nós vamos estar vendo ela em todos os domingos, com temas diferentes, com aplicações diferentes para a sua vida diária. Então você vai ganhar intimidade com esse livro. Amém? Então esse é o foco. E se vocês perceberem, graças a Deus, Deus tem nos dado uma dinâmica diferente. Não é nada que se repete. Todo domingo é uma aplicação diferente, é uma introdução diferente, é um aprendizado mais vivo, mais amplo desta carta. Então diz assim no verso 18 ao 21 da carta aqui de 1 Pedro, capítulo 1. Amém, igreja? Amém. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês esteja em Deus. Ó Deus amado, Pai bendito, diante de nós, ó Deus, está a tua palavra, pois nos revela ela, ó Deus, nos dá, ó Deus, o entendimento dela, que a tua igreja, ó Pai, venha a aprender mais de ti. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o que eu achei interessante quando eu estava preparando esse sermão é que deu certinho no dia da ceia do Senhor. E vai nos trazer algumas aplicações a respeito dela também. A maneira que Deus fala nos surpreende. Terça-feira também eu estava até comentando com a irmã Edilza. Antes da Assembleia, eu estava me perguntando ali, se não desse uma quantidade favorável de membros, eu ia ter que adiar a Assembleia e a gente ter um culto normal. Aí eu estava ali meditando em um texto, quando a irmã Margarida pediu para a gente ler lá no Salmo 1. Você vê como é que Deus... No Salmo 26, exatamente.
Sim, 23. E eu estava meditando nele ali na porta, e justamente aí a gente vê a maneira que Deus fala. Meus irmãos, Deus, ele é misericordioso, amoroso e clemente, mas também ele é um pai disciplinador, que não pode permitir que seus filhos permaneçam no pecado. Ele também não permite que seus filhos se engordem no pecado, se enlacem no pecado. Afinal, foi por causa do pecado que seu Filho Jesus morreu na cruz. Se chamamos Deus de Pai, devemos refletir a sua natureza, devemos ter Ele como espelho de nossa vida. Uma vez que Deus é disciplinador, os seus filhos Ele disciplina com amor. É aquela visão de um pai que castiga o filho, mas dói mais nele do que no próprio filho. Quando cremos em Cristo, Deus perdoa os nossos pecados e nós nos declaramos justos em seu processo de limpeza. Na morte de Cristo Jesus, os nossos pecados foram julgados, perdoados através da morte de Cristo na cruz. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pelas feridas de Cristo nós fomos curados. E portanto não podemos ser acusados deles novamente. Mas temos que ter em nossa mente que temos que buscar uma vida plena, uma vida de santidade. Mas quando Cristo voltar, também haverá um tempo de julgamento. Falei sobre esse julgamento domingo passado, que muitos chamam de tribunal de Deus ou tribunal de Cristo. Cada um prestará contas de suas obras e receberá a recompensa apropriada. Trata-se de um julgamento que envolve o pai e seus filhos em um processo familiar. Se nós somos filhos de Deus, então esse processo é íntimo, esse julgamento é íntimo. Uma vez que Deus disciplina os filhos com amor, hoje se julgará as obras de cada um no futuro. Deve-se cultivar uma atitude de temor, piedade diante desse julgamento. Irmãos, não se trata de modos único, mas de modo específico. Não se trata de modo servil, de um escravo diante de seu senhor, mas sim de uma revelação, de um amor, algo amostrado ali, amor amoroso de um filho para com seu pai. Esse é o julgamento de Deus. Não é aquele julgamento de que você fez uma coisa errada, ele vai botar você de joelho e vai lhe bater, vai dar um chicote. Não. É de um pai amoroso. Não é o medo de ser julgado que deve nos fazer se afastar do pecado, mas é o amor a Deus. É o amor a Ele que tem que nos aproximar dele e nos afastar do pecado. Muitas vezes achamos que aquele julgamento, que aquela visão do inferno que tem que nos afastar do pecado, e não é. É o fato de amarmos a Deus acima de tudo. Se você ama o Pai, você obedece. Se você ama o Filho, você segue os exemplos do Filho. E esse foco nos leva ao céu, esse foco nos leva a Cristo. Não imagine que o que vai te afastar do pecado é um temor ao inferno, porque o inferno já foi afastado de nós no exato momento que Cristo morreu na cruz por nossa vida.
mas é o amor a Deus que tem que nos tornar filhos obedientes. Não é o medo de ser julgado, de modo algum, porque nosso Deus, Ele é amoroso, Ele nos ama, mas odeia o pecado. Em 1 João, capítulo 4, do verso 15 ao 19, diz assim: se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então o amor a Deus nos faz ter uma vida de santidade e obediência. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, obedientes até o fim. Obedientes. O nosso Deus, Cristo Jesus, Ele foi obediente ao Pai até o fim. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe cativo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa é a diferença de obedecermos com amor. É muito mais valoroso o filho que obedece porque ama, do que aquele que obedece porque tem medo. Aquele que obedece porque tem medo, ele vai supor em sua mente pecaminosa que ele pode fazer algo escondido, que ninguém vai estar vendo. É aquela visão de uma máscara, como eu já falei várias vezes. É aquela visão do filho que na frente dos pais é aquele filho disciplinado, aquele filho que não comete erro, aquele filho que não desliza. Mas quando os pais estão longe, ele, no lugar de sair aquelas asas brancas como de um anjo, sai o chifre. Já tiveram essa imagem daquele que ele pensa assim: hoje meus pais estão viajando, hoje eu vou poder fazer tudo. Hoje eu estou longe dos meus pais, então hoje eu vou fazer tudo. Não tem mais, vocês riem, mas é verdade, não tem essa perspectiva. Então, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque passamos a ter essa noção de respeitar os dois extremos, tanto faz longe como perto. E essa é a visão que o mundo tem perdido. E essa é a visão que Pedro nos conta. Nós imaginamos que o nosso Deus está longe, imaginamos que Ele não está tão próximo, aí passamos a confiar em nós mesmos e passamos a pecar e desobedecer. Essa é uma realidade. Se amamos a Deus, não importa onde Ele esteja, vamos obedecer. Mas temos que ter em mente que o nosso Deus, Ele está próximo, e bem próximo. Esse amor nos foi revelado na cruz. Aqui, nesse memorial, nós olhamos, estava até comentando isso com o Andinho hoje, nós olhamos para o passado, mas também olhamos para o futuro. Olhamos para o passado porque enxergamos o que Cristo fez por nós. Olhamos para o futuro porque nós observamos uma confiança nele, uma vida plena com ele, uma realidade vista. E também passamos a ver o quanto ele nos amou, a entregar a vida do seu filho por cada um de nós. Deus, ele escutará os motivos do ministério de cada um e examinará o coração do crente. Essa é a realidade. Ele examinará de perto. É aquele doutor que vai saber todas as vezes do que teu coração está buscando.
porque nosso Deus, Ele é o Criador soberano, mas Ele garante que o seu propósito é ser glorificado a si mesmo em nossa vida ministerial, em nossa vida terrena. Ele garante que esse é o propósito. Fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo para poder glorificar Ele como Ele merece. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, na medida que louvamos a Ele também. Um bispo, teólogo, eu li sobre isso essa semana, inglês, e um importante editor e escritor de vários livros, quase um século atrás, ele disse algo bem interessante. Bort Fosse, o nome dele. Ele disse algo bem interessante: cada ano me faz estremecer diante da ousadia com que as pessoas falam acerca das coisas espirituais. Cada ano ele ficava mais perplexo pelo fato de como a maneira que as pessoas falam de Deus, a imagem. Imagine como seria a imagem dele hoje em relação a se ouvir o que tem se dito de Deus nesses tempos. Uma apresentadora mundana chama Deus de um cara lá de cima. Um jogador de futebol famoso chama ele de um cartola do céu, comparando Deus com qualquer pessoa. Comparando Deus com qualquer pessoa. No Antigo Testamento, os israelitas temiam a Deus de tal modo que nem sequer pronunciava o seu nome santo. E hoje nós observamos pessoas decorando falas bonitas, orações bonitas para aparecer, orações vazias, porque não tem um coração voltado para Deus, não ama a Deus verdadeiramente. Onde temos depositado o nosso amor, a nossa confiança? Nesse pensamento eu quero estar fazendo uma única aplicação aqui. O amor de Deus. Observe no verso 18. Observe no verso 18. A carta que estamos analisando, quando diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esta é a motivação suprema para uma vida de santidade. Nestes versículos, Pedro lembra seus leitores de sua experiência de salvação, algo de que todos nós precisamos recordar com frequência: de onde viemos, quem éramos antes de conhecer a Cristo, quem éramos antes de Cristo dar a sua vida por nós, quem éramos. Eu não sei você, são poucos os que eu conheço a história aqui antes de conhecer a Cristo, mas eu era um cara super arrogante, ignorante e violento. Eu gostava de brigar, eu gostava, e na medida que eu fui me aproximando de Deus, aquele adriano morreu. Um dos motivos pelas quais Jesus instituiu a ceia do Senhor foi para que o seu povo se lembrasse de que Jesus morreu por eles. Esse foi um dos motivos.
Vejamos o que Pedro diz para ajudar a recordar isso. Ele lembra que éramos, em primeiro lugar, éramos escravos e precisávamos ser libertos. Nós éramos escravos, lacaios do pecado. Para nós, a palavra resgatar é um termo teológico mais para o povo do Império Romano do primeiro século. Tinha um significado específico. Resgatar era alguém que não valia nada. Era aquele que estava na sarjeta. E alguém ia lá e resgatava. Era aquele que caiu em um buraco. E alguém ia lá e resgatava. Então, quando o Senhor nos resgatou, como diz no verso 18, como diz aqui, daquela vida de pecado, de imundícia, de desobediência, Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma roupa limpa. É aquela ideia de que tu passa o dia trabalhando, esgotando a força. Por mais que tu esteja de luva, todo equipado, tu ainda sai de lá fedendo. O Senhor te resgatou, te vestiu, te transformou, purificou a tua vida. Nós éramos escravos. É provável que cerca de 40% da população fosse de escravos do Império Romano. Muitos se converteram e participavam de congregações locais escondidas, para ter aquele sentimento que nós temos hoje de liberdade em Cristo Jesus. De liberdade em Cristo Jesus. Tendo os recursos necessários, um escravo ele poderia comprar a sua liberdade, ou o seu senhor poderia vendê-lo. Alguém que pagasse o preço de mercado para que em seguida o libertasse. Mas era muito difícil. Semana eu assisti um filme sobre escravos em uma região dos Estados Unidos. Esse homem ele tocava violino, ele era livre. Aí convidaram ele para fazer um show em um lugar vizinho, um estado vizinho. E lá ele não poderia ser livre pela sua cor. Aí ele foi preso, cativo, afastado da sua família. Pois aqui, esse é o pensamento. Quando nós não conhecemos a Cristo, somos escravos do pecado. Não podemos ter livre acesso a Deus em oração. A geração que morreu, os que viveram no deserto, se esqueceram da servidão no Egito e quis voltar para lá. Essa foi uma das decepções de Moisés. Eu imagino Moisés, quando escutou a ordem de Deus: sobe aqui, que eu quero conversar contigo. E quando ele desceu, o povo tinha feito uma imagem. Ele não estava ali conversando com Deus, aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos limpou, aquele que nos libertou da escravidão. E é dessa forma que vocês pagam. É dessa forma que vocês querem pagar o que Cristo fez. E hoje não é diferente, meus amados irmãos. Não é diferente. Não reconhecemos o que Cristo fez por nós. E muitas vezes queremos voltar para o Egito. Moisés, ele lembrou os israelitas de que eles haviam sido escravos no Egito. Não apenas eram escravos, como levavam uma vida vazia, inútil. E hoje aquele que é escravizado pelo pecado tem essa vida vazia, inútil.
Na época, pensavam que sua vida era plena e feliz, quando na verdade era vazia e miserável. Hoje tem muitas pessoas agarradas às coisas desse mundo, achando que vai levar riqueza, prazeres, e esquece das coisas de Deus. Esquece das coisas de Deus. Irmãos, o que nós concluímos com isso tudo? Que quando meditamos sobre o sacrifício de Cristo, quando meditamos o sacrifício que Cristo fez por nós, o sacrifício que Ele realizou por cada um de nós, sem dúvida, devemos sentir o desejo de obedecer a Deus e de viver uma vida de santidade para a sua glória. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Lembro-me de Francis. Ela foi uma poetisa, compositora religiosa inglesa, e um de seus hinos mais conhecidos tem uma história bem interessante. Francis viu uma pintura do Cristo crucificado e com a seguinte inscrição: fiz isto por ti, o que fizestes por mim? Fiz isto por ti, o que fizestes por mim? Mais que depressa, ela escreveu alguns versos, mas insatisfeita com a sua criação, ela pegou, amassou o papel e jogou na lareira. E aquele papel ele não pegou fogo. De imediato, seu pai pegou o papel, ele permaneceu ali intacto no fogo. Posteriormente, o seu pai foi e entregou para ela e mandou ela publicar o poema que hoje nós cantamos, o hino do nosso cantor cristão, o 92. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? O que nós temos feito para Deus? Sem dúvida, uma ótima pergunta. Espero que possamos dar uma boa resposta para Jesus. Ele morreu por nós. O que temos feito? Senhor, o que temos feito por ti? Amém? O que temos feito por ti? Vamos passar para a nossa ceia propriamente dita. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, pela ministração, ó Deus, da tua palavra em nossa vida. Nos prepara, ó Deus, para a tua santa ceia. Nos traz, nos remete, ó Deus, a tua presença, Senhor, vista aqui, e que nós possamos entender, ó Deus, que éramos escravos, e tu nos libertou da escravidão. É o que eu te peço em nome do teu Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quero estar chamando o nosso diácono, a nossa diaconisa. Hoje eu quero pedir para o Pedro e para o Pedrinho eles tocar só, que hoje eu quero estar chamando o Thiaguinho para me ajudar na ceia. Servir a ceia, amém, Thiago?